da XP Advisor aqui em Miami. Como de costume, estamos aqui na nossa reunião mensal do GAAC e na boa companhia dos meus amigos Arthur Wishman, que é o nosso CIO da XP Advisor em São Paulo, e Thiago Faveri, que é o nosso Head de Investimentos Internacionais da XP. E, como sempre, vamos fazer um apanhado geral prospectivo dos mercados internacionais e conversar um pouco sobre as oportunidades, os riscos e como nós temos nos posicionado em termos de portfólios. 2022 é um daqueles anos que vão entrar na história, bastante difícil de navegar. Não acho que tenha sido tão complicado como 2008 e 2009. São temas bem diferentes, mas a economia americana e os mercados não estavam acostumados a vir de inflação alta, a Fed subindo juros, aperto monetário, e as coisas mudam completamente em termos de comportamento paramétrico. E você vê as correlações positivas entre renda fixa, renda variável, comportamento de renda fixa caindo mais de 20%. Ou seja, são fenômenos que não são comuns e nos últimos 45 dias, agraciados pela belíssima surpresa que o mercado deu um daqueles super bear market rallies. Em geral, o que ia mal foi muito bem e o que ia bem, como o dólar, foi muito mal. Então, a gente vai tentar colocar isso em perspectiva, ou seja, isso aí é o início de uma tendência ou foi mais um dessas exceções de um mini bear market rally. E a conclusão é de que eu acho que ainda tem um território muito difícil pela frente e que está resumido na capa aqui da minha apresentação, que é um tempo complicado, que ainda não vimos a parte mais difícil, que é um ciclo de aperto monetário, falta de liquidez e seus efeitos secundários em matéria de recessão e também de falta de liquidez nos mercados. O resumo, big picture, a gente continua defensivo e posicionados para aumentar o risco eventualmente em algum momento no primeiro semestre do ano que vem. Por que defensivo? Porque o mercado continua a subestimar a persistência da inflação. O aumento dos juros pelo Fed e pelo ECB serão maiores do que o mercado precifica e as consequências são as de sempre. A curva de juros, que deu uma belíssima inclinada no 2-10 anos, ela vai dar uma estipada, ou seja, vai novamente retirar essa diferença do 10 e 2 anos, o que é bearish para a renda fixa. E a recessão viria em 2023, como resultado desse aperto coordenado global de política monetária, o que nos vai levar a uma recessão, vai reduzir o lucro das empresas e, portanto, é bearish para a renda variável. Conclusão. Ainda achamos que é razoável manter um grau de overweight em cash, em renda fixa, uma curta, papéis curtos com yields altos e renda variável underweight, mas sempre quando o mercado percebe que o Fed chegou próximo ao final e mesmo que ele comece a cortar mais tarde, no começo de 2024, ele vai antecipar em algum momento no primeiro semestre. Então, aumentar o risco, quando o aumento precificar que o Fed e o ECB vão corretamente começar a cortar os juros no futuro, e cash a gente tem que ver como um real option, ou seja, uma oportunidade para a gente poder capturar esses dislocations que a gente vai ver em preços. E a sequência, oportunidades primeiro virão em renda fixa, antes do que a bolsa. E por quê? Porque você vê que o coupon yield, ou seja, a rentabilidade de um instrumento de renda fixa, ou seja, o cupom dividido pelo preço, em muitos casos, para o mesmo nome de corporate, é maior que o dividend yield. Aumentamos o duration e aí começamos a nos posicionar gradualmente para a renda variável. Aguardamos ainda que o mercado comece a ser mais realista e ter queda do EPS e de lucro das empresas esse ano. E o call depende fundamentalmente, se estivermos certos ou não, depende da inflação e juros. Então, vamos um pouco mais a fundo. E eu fiquei muito impressionado, impactado com as declarações do Powell, e nós temos, então, semana que vem, a reunião do FONC, no meio das partidas aí da Copa. E eu me lembro do meu amigo Afonso Bevilacqua, quando era diretor do Copom,
e ele dizia, bom, vocês não entendem, vocês não acertam o cupom porque não sabem ler e não sabem interpretar texto, ou seja, só ouvir o que a gente está dizendo. E eu acho que é muito parecido nesse sentido, que eu acho que a mensagem são adjetivos muito violentos, ou seja, não vimos progresso algum na queda da inflação. Ponto número 2, precisamos de evidências mais incisivas e convincentes para poder começar a cortar juros. Terceiro, a inflação de moradia e aluguéis ainda vai continuar subindo no ano que vem. Mercado de trabalho, não, nem pensar, está bombando com crescimento de salários acima da inflação. Quinto ponto, sim, nós vamos moderar para 50 basis points, isso é consenso para a reunião agora da semana que vem, mas foque não nessa moderação, mas na taxa final, ou seja, o fato que você está indo para 50 e vai para 25 no começo do ano que vem, você tem que ver para onde você está indo e não é os 5%, abaixo de 5% que o mercado tem, vai ser acima disso. E a mensagem é, a gente vai passar um período prolongado com uma política monetária restritiva antes de pensar em cortar. E a estabilidade de preços e cumprir com a meta exige manter a taxa de juros num nível restritivo por um bom tempo. E a última conclusão, que eu acho fantástica, no sentido, galera, não fica me impressionando, porque a história ensina que quem cortou antes do tempo se deu mal. Então, eu acho assim que é difícil você colocar em palavras, ou seja, algo tão claro em matéria de roteiro. Por isso que nós achamos que tem mais juros pela frente do que o mercado precifica. Inclusive, parte desse mini bear market rally que a gente teve é uma reprecificação, achando que a inflação já caiu, que o Fed vai diminuir e que o ciclo vai ser mais curto. Não na ideia do Powell. Eu acho que semana que vem nós vamos ter o conflito de os números de inflação segunda e terça e a declaração do Powell na quarta-feira. Bom, eu acho que a inflação tem que ser entendida como um fenômeno monetário. Quanto será que o Fed já fez? Será que ele já fez tudo o que já tinha que fazer? Não, não fez nada. Ou seja, olha a parte de queda dos ativos do Fed e desde o início de abril cortou apenas 3,8%, uma contração ínfima do seu balanço. A medição de excesso de liquidez em matéria de compromissadas reversas, você caiu, o que é muito bom, mostra que está começando a apertar o sapato, mas ainda você tem aproximadamente 2,1, 2,2 trilhões, que é 40% da base monetária americana, ou seja, ainda falta muito para enxugar. Estados Unidos, em matéria de corte de balanço comparado com o Japão, até o Japão fez mais, então, então acho que isso aqui está dizendo bastante. Condições restritivas de um banco central é quando o crédito fica escasso e que você não consegue linhas de crédito, as empresas não conseguem se financiar, investimento, as famílias têm dificuldade de financiamento. O crédito está crescendo em termos nominais 7,2%, e são dados recentes agora de novembro. E se você tivesse uma economia crescendo 1% na meta de 2%, o crescimento nominal permissível com estabilidade de preço seria somente de 3%. Se você colocar zero, que é o mais provável, você teria que ter crédito crescendo a uma taxa de 2% contra 7%. É restritivo? Não. É extremamente folgado, é extremamente tranquilo, então falta muito ainda para você ter um aperto. A outra maneira de olhar a inflação é a velocidade de circulação do M2, que agora está subindo, ou seja, ela caiu devido à demanda precaucionária por liquidez durante 2020 e 2021, e agora você já inverteu o processo. E a velocidade de circulação do M2 é o inverso da demanda por moeda. Se a demanda por moeda, se a velocidade está subindo, é que você está tentando se livrar e circular cada vez mais rapidamente um excesso de oferta monetária. E esse excesso de oferta monetária, você tem a condição seguinte, que a demanda por moeda está diferente da oferta monetária, onde isso aqui é muito maior, e você ainda continua tendo uma injeção de liquidez através do crescimento contínuo de M2, comparado com uma queda de M2. Então, sob o ponto de vista de balanço, não há o aperto suficiente, sob o ponto de vista fluxo, existe um excesso de oferta monetária crescente. Condições restritivas? De jeito nenhum. Portanto, o Fed vai fazer muito mais do que você pensa. Em termos de uma
associação, isso aqui é um trabalho do Fed, mostra que sim, na medida que você aumenta a velocidade de circulação do M2, ou seja, cai a demanda por moeda, a inflação tende a subir, ou seja, existe uma associação positiva de velocidade V2 subindo, inflação subindo. Portanto, aqueles que estão tranquilos, não, a inflação de gasolina, os carros usados, o abacate, o alho, a cebola no supermercado, é muito mais complicado do que isso. O grande vilão da história são os agregados monetários e eles não demonstram cooperação alguma em matéria de redução de inflação. E também o mercado de trabalho continua pressionando em matéria de crescimento nominal, especialmente na parte de serviços, crescendo a níveis de 6%, e essa é a nova onda, ou seja, a headline caiu devido a commodities, e agora você tem uma pressão vindo do núcleo que preocupa o Fed. Portanto, repito o mesmo gráfico anterior, reunião de dezembro já está dada, cinquentinha, eu acho que você vai ter o mercado, opa, na hora que ele lê a mensagem do Fed, ele fica animado, e meia hora depois, quando o Powell começa a falar, ele vai repetir aquelas palavras do primeiro slide. Duro, tem que fazer mais, historicamente é um erro, e, portanto, acho que o mercado vai dar uma caída, depois outra de 50 em janeiro e algumas de 25 em 2023, talvez chegando a 5,5%, e eu já vejo um risco de upside pequeno, mas poderia chegar a 6%, mas estamos confortáveis com esse nível terminal de 5,5%. E cortes não ocorreriam, como a curva mostra para o final desse ano, mas ocorreriam em algum momento de 2024. Mas é fato que o mercado, na hora que ele vê que o Fed está próximo a parar, o mercado pode, em algum momento, vamos dizer, junho 13, às 4 horas da tarde, ele pode começar a reagir e começar a antecipar esses cortes e começar a ter um rally. A curva de juros, que é a rainha de todas as variáveis financeiras, ela deu uma tremenda invertida aqui na curva azul, que é a da semana passada, e eu acho que com, primeiro, Fed Funds mais altos, número 2, com quantitative tightening injetando duration no sistema, que você vai ter as taxas longas, especialmente na parte de 10 e 30 anos, tendo essa reinversão e, portanto, a gente tem uma posição de capturar essa normalização, ou seja, uma redução dessa inversão da curva e, eventualmente, eu diria que é mais provável que a gente termine flat no nível de 5% ou ligeiramente abaixo de 5%, do que continuar caindo da maneira que está caindo, devido a juros mais altos e quantitative tightening, que é excesso de oferta de títulos longos. A Europa continua sofrendo, tem uma inflação ainda rodando próxima a 10% e já entrando em recessão já no início do próximo ano, mas o ECB fazendo o seu trabalho. Eu acho que as mensagens vindo da Madame Lagarde, de Guindos, de Villeroy, todos indicam uma vontade, talvez, de ir além, ou mais acima dos 3% que o mercado espera, talvez com uma taxa terminal de 3,5% ou mesmo 4%. Ou seja, qual é a mensagem daqui, então, que a gente apanha? A parte monetária, que foi um dilúvio de excesso de oferta monetária, causou a inflação, mas ainda a drenagem desse alagamento não foi feita, ou seja, um alagamento que tem um nível parcial somente de retirada da liquidez. Portanto, os bancos centrais irão além e ficarão num ponto restritivo durante mais tempo, ou seja, a bomba sugando aquela liquidez vai ficar ligada por mais tempo, o que nos mantém num bear market tanto para renda fixa como também para renda variável, pelo menos no início do ano que vem. E, por último, nesse mini bear market rally, como o mercado achou que o Fed vai fazer menos, então, diferencial de juros esperados em relação ao dólar, até o iene japonês se deu bem, se recuperou de 1,52 para 1,37, 1,36. Você teve uma queda de mais ou menos de 8% do DXY, nos 45 dias até final de novembro, e cortou a metade, a alta acumulada do ano, somente para 9,2%. E para o futuro, o que vai acontecer com o dólar? Eu acho que a gente tem uma reversão. Por quê? Juros, diferencial de juros, que é o primeiro tema, favorável para o US dólar. Vamos fazer um aumento mais alto nos Estados Unidos. Recessão mais profunda na Europa do que nos Estados Unidos, favorável para o dólar.
E em matéria de quantitative tightening, ou seja, redução de oferta monetária nos Estados Unidos, o quantitative tightening nem foi anunciado, vai ser o presente de Natal do ECB para vocês, nem foi anunciado ainda, com implementação para abril, depois das férias, depois da Páscoa, maio, vamos deixar para maio. Então, claramente, continua sendo dólar bullish, então eu acho que isso aí deve ter uma revertida e voltando a ser favorável a ativos em dólar e punindo ativos em outras moedas. E com isso eu paro por aqui e dou a palavra ao Arthur. Obrigado. Bom, gente, obrigado aí pela presença de todos. Paulo, obrigado. Vocês já devem ter reparado que a gente está no ritmo Fast and Furious, né? Porque tem um evento importante logo em seguida, então a gente quer que vocês todos tenham tempo de se preparar, etc., e torcer. Então a gente vai num ritmo um pouco mais rápido. A gente preparou esse GAAC de forma que ele seja um pouco mais rápido para liberar todo mundo para poder ver o jogo. Mas vamos lá. O que eu gostaria de falar com vocês hoje? Eu gostaria de continuar desenvolvendo o ponto do Paulo e levantar a seguinte questão. Será que a gente vai ter um ciclo, né, um ciclo, um business cycle mais ou menos normal? Tá? Que eu quero dizer com isso? Gente, a maioria das pessoas que está aqui nos assistindo, entendeu? Poxa, pessoas experientes, pessoas competentes, quantas delas estavam no mercado em 2001? Eu sei que eu e o Paulo, nós estávamos, eu acho que o Faveri ainda não. Então, assim, a última vez que a gente viu, por incrível que pareça, um ciclo de negócios meio normal, entendeu? Foi em 2001, né? As últimas grandes recessões, os últimos grandes choques que nós tivemos foram completamente anormais e não seguiram o padrão normal de um ciclo, de um business cycle, né? De uma recessão. Então, mesmo que você esteja há 20 anos no mercado, você não viu a economia norte-americana passar por um ciclo normal. E por que isso é importante, né? A gente vai falar um pouco disso, né? Quando que a gente teve a última recessão que a gente chama de normal, onde a gente possa aprender como é que as variáveis econômicas se comportam ao longo de uma recessão, né? Pode ser 2001, tem gente falando, não, mas Arthur, 2001 foi a bolha das dot-com, ainda teve um choque, entendeu, de preço de ativos, tem que voltar para 94, ok, vamos ficar aqui né, na discussão acadêmica, mas poxa, 2001 ou 94, tá? A gente vai olhar um pouco o que são recessões normais versus recessões que vêm de um choque, né? Seja ele de um choque financeiro, seja ele de um choque de oferta, né? A gente vai olhar 2008, que é a grande crise financeira, que foi essencialmente uma recessão de balanço. E por que a gente vai olhar 2008? Porque em uma recessão de balanço, a prescrição de política monetária é completamente diferente do que a gente tem para hoje, tá? Porque numa recessão de balanço, por definição, teus balanços estão destruídos, não adianta você jogar o juro a zero, a gente teve que inventar o QE em 2008, a gente lembra disso, né? A gente vai roubar um pouquinho um framework do Michael Cantrell, que chama HOPE, né? Que é mais ou menos como as variáveis se comportam ao longo de uma recessão normal, né? Vamos ver como é que o Fed está falando disso, só desenvolver 2 segundos a mais o ponto que o Paulo já fez. E aí, para terminar, obviamente, a gente tem que falar de China. Se a gente já está vendo algum efeito de reabertura, o que a gente pode ver de China daqui para frente? A gente falou no GAAC passado sobre o terremoto político que aconteceu, estamos falando agora sobre a possível reabertura, vamos terminar com isso, né? Como é que se comporta um ciclo econômico normal, gente? E normal, entre aspas, porque todos os ciclos econômicos têm suas particularidades, nenhum deles é igualzinho ao outro, tá? Mas a verdade é que setores / segmentos da economia têm sensibilidades diferentes à taxa de juros, né? Então, em uma economia funcionando absolutamente normal, esteja ela em recessão ou não, você tem setores que estão indo super bem, que estão acelerados, e tem setores que estão, entendeu, em marcha lenta, em ponto morto ou em marcha ré. É normal isso. Isso é absolutamente normal. Uma economia não é um ente homogêneo que opera na mesma velocidade em todos os seus segmentos, né? Então, imagina o seguinte, se você está no setor imobiliário hoje nos Estados Unidos, você acha que o mundo acabou. Você acha, poxa, a gente está numa recessão profunda, a gente vai ver isso, né? Se você está no setor de consumo,
ou você quer contratar alguma pessoa aqui nos Estados Unidos, entendeu? Você fala assim, não, pera, não, está faltando gente, o PIB está crescendo de uma forma acelerada. E a verdade é que essas duas verdades coexistem ao mesmo tempo dentro de uma economia normal. Por quê? Tem segmentos que estão sendo afetados pelo processo de alta de juros e tem segmentos que são menos sensíveis a esse processo de alta de juros. Esse aqui acha que o mundo acabou, esse aqui acha que está tudo normal, né? E é absolutamente normal isso. Só qual que é o problema do ponto de vista de análise de variáveis macroeconômicas, de ciclo econômico, ou mesmo de mercado? Isso é super propício para aquilo que a gente chama de viés de confirmação. Se você é um pessimista de carteirinha, você olha para mim e pega o dado de Housing Starts e fala, Arthur, olha para isso aqui. Claro que a economia norte-americana está despencando de um precipício. Olha o número de Housing Starts, caiu 20%, entendeu? E se você é um otimista, você fala assim, poxa, Arthur, olha o payroll. A gente está gerando acima de 200 mil postos de trabalho por mês há um tempão, entendeu? O nível de geração de emprego que mantém a taxa de desemprego constante é entre 80 e 90, então a gente está no dobro disso. A economia norte-americana está muito bem, obrigado. E a verdade é que num ciclo econômico normal, essas duas coisas acontecem simultaneamente, tá? Aqui, isso aqui é o dado do NBER, que é quem data oficialmente as recessões norte-americanas, né? Você vê aqui recessão de 2020, que é o que a gente passou, que foi essencialmente um choque de oferta. A gente já discutiu muito sobre isso, né? A recessão da economia fechada, né? 2010, grande crise econômica, 2008, desculpa, grande crise econômica financeira, né? Uma recessão de balanço, a gente vai ver como é que funciona uma recessão de balanço, né? Então, para chegar aquilo que a gente chama de recessões normais, de ciclos de business cycle normais, a gente tem que voltar ou para 2001 ou para 91, tá? Então, assim, estamos falando ou de 20 ou de 30 anos atrás. Então, olha só que interessante. Um trader, uma pessoa que está nesse mercado há 15 anos, há 20 anos, não viu um ciclo de negócios normal. Você vai falar, bom, então, Arthur, a tua definição de normalidade está errada, né? Não é que o cara não viu o business cycle, é a tua definição de normal que está errada. Mas quando você olha as recessões que a gente teve no passado, né, que não foram recessões de balanço, uma parte importante delas, tudo bem, você tem lá na década de 70 o choque de oferta do petróleo, mas recessões normais, a gente viu pouco ultimamente. Então, a gente meio que esqueceu como é que funciona uma recessão normal. Por quê? Porque a gente não passou por isso pelos últimos 20 anos, né? Então, vamos olhar aqui como é que funcionou a crise de 2008. A gente vai comparar a crise de 2008 com o que a gente está vivendo agora, só para tentar desenvolver como é que a política monetária é impactada nisso, né? Bom, em 2008, consumidor super alavancado para comprar casas, cada um com 2, 3, 4 casas aqui nos Estados Unidos, aquela ideia de que, poxa, o preço da casa vai subir para sempre, né? Aí você tem o primeiro choque, que é a queda do preço dos imóveis. O cara está alavancado, comprando 2 casas, 3 casas, entendeu? Aquelas McMansions, né, que era o termo da época, né? Ele sofre um choque, ele começa a ter patrimônio líquido negativo, começa a não ter renda para pagar, aumenta a inadimplência, ele aumenta a inadimplência, essa inadimplência chega no setor bancário. O setor bancário, naquela época, vocês lembram, tinha alavancagem de 33-1, ou seja, para cada unidade de capital ele tinha 33 unidades de balanço, o que significa que uma perda de em torno de 3,3% no valor dos seus ativos gera um patrimônio líquido negativo, e muitos dos grandes bancos, alguns dos bancos de investimento e alguns dos bancos comerciais chegaram a patrimônio líquido negativo, ou próximo de zero, né? E aí, o que acontece? E é isso que pelo qual o Bernanke ganhou o prêmio Nobel, né, etc. E ainda bem que ele estava, na época, no Fed, né? Porque quando você tem uma crise que atinge o setor bancário, ou seja, que atinge o encanamento da economia, gente, vamos lembrar, o setor bancário é o encanamento através do qual a liquidez circula numa economia, né? Quando esse encanamento entope, e foi exatamente o que aconteceu em 2008, o mercado de crédito para de funcionar, tá? E aí, na hora que o mercado de crédito para de funcionar, na hora que os bancos, na hora que um choque do consumidor impacta e destrói a capacidade do setor bancário de fazer intermediação financeira, aí uma recessão vira uma depressão,
né? Foi isso, essencialmente, que foi o paper do Bernanke lá sobre a crise de 1929 e o estudo dele que fez com que ele ganhasse o prêmio Nobel, né? Então, uma recessão vira uma depressão. Aí o que acontece? Você tem a queda sincronizada de todos os segmentos da economia. Você não tem aquilo que eu acabei de narrar numa recessão normal, que é um segmento vai bem, outro segmento vai mais ou menos. Parou de funcionar crédito, o setor imobiliário colapsa, o consumidor estava alavancado, colapsa, as empresas colapsam, não sei se vocês lembram, quem já leu Too Big to Fail, né? Tem um famoso telefonema do Jeff Immelt, que era presidente da GE naquela época, CEO da GE naquela época, para o Paulson, que era o secretário do Tesouro, falando, eu não estou conseguindo rolar meu commercial paper. Pô, então, assim, a GE, que era uma empresa naquela época, entendeu? Solvente, líquida, não conseguia rolar o commercial paper, falou, pô, não vai ter dinheiro segunda-feira para pagar a folha de pagamentos. Então, assim, você chega no setor financeiro, você chega no setor corporativo, as empresas começam a ter um problema muito grave, então você tem a queda sincronizada de todos os segmentos da economia. Você não tem a menor dúvida. Então, assim, se você é otimista, pessimista ou neutro, você não tem a menor dúvida que a gente está numa crise profunda, tá? Por quê? Porque todas as variáveis econômicas começam a cair em sincronia, tá? E aí você tem o passo final disso, que é a parte importante para a gente, que é a política monetária perde eficácia, né? Não adianta você tentar injetar, se você era o Banco Central, naquela época você sequer tinha o QE, lembra? A gente teve que inventar o QE para poder tentar resolver o problema, mas você joga o juro a zero, você tenta fazer com que a liquidez circule, mas os bancos estão quebrados, então o banco que está quebrado, ele recebe liquidez do Fed e ele não repassa essa liquidez para o consumidor, né? Então, a política, aquilo que a gente chama de mecanismos de transmissão da política monetária, perdem eficácia. Em português, claro, o cano, né, que é o encanamento pelo qual circula a liquidez na economia, está totalmente entupido. Tá? Então, o que o Fed faz? Joga o juro a zero, depois faz o QE e espera bastante tempo, gente. Nesse caso, a gente esperou quase 10 anos, de forma com que os balanços das empresas, com que os balanços dos bancos, o governo teve que injetar dinheiro para consertar o balanço dos bancos, vocês lembram do TARP, né? Você começa a ter que fazer coisas, digamos assim, não ortodoxas, né? Para poder consertar aquilo que estava quebrado. Então, meu ponto aqui é o seguinte, as recessões que a gente viveu, tanto em 2020 quanto em 2008, tá? Elas tiveram características diferentes. 2020 foi simplesmente a gente fechou tudo. 2008 foi uma recessão de balanço. Então, elas não tiveram essa característica que a gente acha que vai ter agora, nesse momento, se a gente entrar numa próxima recessão por causa do aumento de taxa de juros do Banco Central norte-americano, a gente não vai ter essa característica de um ciclo de negócios normal, né? Em 2008 não tinha ninguém que achava que a economia estava bem, entendeu? Agora vai ter gente que vai dizer, não, peraí, a economia está bem, vai ter gente que vai dizer que a economia está mal, é aquela teoria do cego, entendeu? Tentando apalpar o elefante, né? Poxa, é mais ou menos isso que a gente vai viver, né? E aí a gente vai usar aquilo que a gente chama do Hope Framework, que é do Michael Cantrell, né? Da Piper Jaffray, né? Então, Hope é Housing, New Orders, Profits, Employment, tá? O que acontece aqui? Você tem uma recessão, né? Ela começa mais ou menos aqui. Antes de começar essa recessão, o setor imobiliário começa a ser impactado. Por quê? Porque ele é disparado, mais sensível à taxa de juros, né? Depois que isso começa a passar para o setor industrial, né, em new orders, né, isso chega nos lucros, a gente vai ver isso, e a última variável a ser impactada é o emprego. Né? Aí depende, a gente está falando uma recessão longa, a gente está falando de uma coisa em torno de, poxa, a diferença de um ano e meio, talvez 2 anos, assim, a amplitude máxima aí são talvez 4 anos, mas a gente de jeito nenhum está falando de alguma coisa dessa longevidade nesse caso agora, né? Está falando de coisas muito mais curtas, né? Então, você vê o setor imobiliário muito mais sensível à taxa de juros, depois o setor industrial, que via novas ordens, começa a sofrer, aí isso chega nos lucros das empresas e isso finalmente chega na variável de emprego. É mais ou menos essa ordem que as coisas são afetadas, tá? Então, vamos olhar, né? De novo, né, naquela ideia de que a gente tem uma economia a multivelocidades ao mesmo tempo, tá? E isso é absolutamente normal. Quando você olha housing starts, né, quando você olha o setor imobiliário,
já caiu 20% do último pico. Então você fala, meu Deus, entendeu? A economia está despencando de um penhasco. Olha só essa queda aqui. Essa queda aqui parece, inclusive, com a queda que a gente teve na Covid e tal. Então, se você está no setor imobiliário, você está dizendo, essa parte aqui a gente já ticou, né? O H do Hope já foi, né? A gente já está numa recessão no mercado imobiliário. Novas ordens. Novas ordens estão tendo uma contração, né? Lembra que, poxa, no ISM, que é um oscilador, tudo acima de 50 é expansão, tudo abaixo de 50 é contração. A gente já está aqui no ISM New Orders, indicando que a gente está com a economia desacelerando. A gente vai olhar depois, gente, por não ter que ficar repetindo, entendeu? Profits e vai olhar depois employment, tá? Por quê? Porque a gente vai falar agora um pouco da visão do Fed. Como é que o Fed vê essa economia a essa altura do campeonato, tá? E a gente vai lembrar para vocês de GACs passados, onde a gente falou que a gente acha que o ajuste da taxa de inflação ele vai se dar em 2 etapas, né? De novo, esse é um framework que vários bancos centrais estão utilizando. Essas 2 etapas têm a primeira, que é a reversão dos choques de oferta, essa é a parte fácil, né, de trazer a inflação para baixo. A segunda parte é ajustar, de novo, naquele framework do Hope, o I do Hope, né, o employment, emprego, né? Essa é a parte difícil. Por quê? Porque leva mais tempo e requer mais persistência e maior intensidade da política monetária. Aqui a gente tem uma discussão interessante, gente. É uma discussão que a gente tem tido muito, que é a seguinte: o que faz mais efeito se você é um banco central? Você dá um choque na taxa de juros, e a gente vai olhar o que o Volcker fez na década de 70, você dá um choque, joga ela lá em cima e depois corta muito rápido, ou você leva ela para um nível que é restritivo e mantém ela num platô mais alto, né? Eu acho que a gente está aqui, a gente vai discutir os impactos dessas duas coisas, você dá um choque, de você levar acima do 6 do Paulo ali, e falar assim, cara, vamos ter certeza que essa segunda perna da inflação, ela acontece de forma rápida, então vamos chocar a economia, você joga a taxa de juros a 7, aí, poxa, realmente as variáveis menos sensíveis começam a sentir, a economia cai e aí você corta os juros rapidamente, ou então você fala, não, vou fazer o 5 e vou manter 5,5, como disse o Paulo, vou fazer o 5,5 e mantenho esse 5,5 durante mais tempo, né? Mantenho esse 5,5 durante 2023 todo, e aí vai ser que nem um pouco a dose do antibiótico, né? Você vai dando essa dose constante ao longo, no final de 15 dias, você matou a infecção bacteriana, né? Eu acho que a gente está mais no segundo campo do que no primeiro, mas tem uma discussão boa para ser feita aqui. Tá? Por que o Fed vai perseverar? Por que ele não pode se dar ao luxo de cortar rapidamente as taxas de juros? Porque a gente tem um problema de inflação de demanda a essa altura do campeonato. Como falou aqui, voltando aqui, um ajuste em 2 partes, né? Oferta, demanda, né? Quando você olha para isso, foi exatamente isso que esse paper do Fed, que a gente também já usou no passado, nos disse, né? Olha, mesmo que você zere a inflação de oferta, sobra uma parte importante de excesso de inflação que é via demanda, e esse excesso de inflação que vem via demanda, eu tenho que combater via política monetária acima da neutra, juro acima do neutro, política monetária restritiva, né? De novo, voltando à questão da história, né? Então, assim, o Fed, a gente sempre fala isso aqui, né? Os bancos centrais brigam as batalhas de guerras passadas, né? A lição que a gente tirou aqui da década de 70 foi que, poxa, não corta os juros muito alto, muito rápido, desculpa, como o Arthur Burns fez, porque a inflação volta a subir, você perde o controle, e aí você precisou dos choques do Volcker, né? Eu acho que dessa vez a lição não vai ser, poxa, a gente vai ter que gerar choques que nem o do Volcker, mas vai ser, poxa, vamos manter o juro acima do neutro, como disse o Paulo, em torno de 5,5 mais tempo, né? Sem choques. Mas vamos manter esse juro apertado mais tempo para ter certeza que a gente não incorre no erro da década de 70. Tá? Voltando então para o I do Hope, né? Como é que está o mercado de trabalho, tá? Eu gosto muito desse dado, o número de postos de trabalho abertos por pessoas desempregadas, porque ele te dá demanda e oferta, né? Número de postos de trabalho aberto, número de oferta, número de pessoas desempregadas, demanda. Então ele te dá de verdade uma boa visão de como é que está a demanda e oferta ao mesmo tempo do mercado de trabalho.
A verdade é que a gente já teve um ajuste, a gente chegou a quase duas postos de trabalho abertos por uma pessoa desempregada, mas a gente ainda está, entendeu, em alguma coisa em torno de 1,7 por aí. Ou seja, o mercado de trabalho está longe de estar equilibrado, né? Os dados de demanda e oferta do mercado de trabalho te dizem que está longe ainda do equilíbrio. E qual que é a interpretação do Fed para isso? Tá? A interpretação do Fed para isso é, de novo, você olha o dado do Fed de Atlanta, tá? De salários, né? Os salários ainda estão extremamente altos. Poxa, quando você tem 1,7 postos de trabalho abertos, ou seja, 1,7 unidades de demanda para uma unidade de oferta, isso significa que você tem pressão sobre preço, é basicamente isso, né? Oferta maior que demanda, você tem pressão sobre preço. E aí, voltando ao ponto que o Paulo já fez aqui, tá? Que é o ponto do Paulo no último discurso dele. Olha, finalmente, o mercado de trabalho, que é especialmente importante para a inflação e a inflação de serviços, né? Ele só mostra sinais muito embrionários de equilíbrio, entendeu? Crescimento do salário continua muito acima do nível que seria consistente com a inflação de 2%. Está aqui. Como disse o Paulo, você não tem que aqui sobrecomplicar, não. Você só basta ouvir o que o Paulo falou, entendeu? Só basta ouvir o que o Paulo falou. Ele falou: olha, gente, a gente está muito longe do equilíbrio do mercado de trabalho, mas muito longe. Então, assim, se está muito longe, eu vou ter que continuar subindo os juros e manter esses juros lá durante algum tempo, tá? A questão do lucro, né? A gente inverteu a ordem, né? Quer dizer, do Hope era Housing, New Orders, Profits and Employment. Eu fui para Employment porque essa é a parte mais importante em relação à política monetária, mas tem a questão do lucro no S&P, que é uma questão que nos preocupa muito, tá? Quando você olha o S&P, eu acho que a gente já teve um ajuste importante da taxa de desconto, ou seja, o PI do S&P já caiu, né? O que falta continuar ajustando, né? A perspectiva de lucro, a estimativa de lucro do S&P, especialmente para 2023 e depois, tá? Quando você olha isso aqui, isso é um gráfico que a gente já mostrou várias vezes, em branco, expectativa de lucro do S&P para esse ano, né? Então a gente já vai cravar aí alguma coisa em torno de 220. Eu acho que esse número ainda é um pouco mais alto do que a gente vai ter de verdade, excessivamente otimista, mas a linha verde, que é a expectativa de lucro para 2023, ainda está acima da linha branca. A gente ainda tem um crescimento de lucro aí em torno de 15 dólares esperado para o S&P, né? Então estamos falando de 7% de crescimento de lucro, alguma coisa assim. Você fala assim, bom, de onde é que vai vir esse crescimento de lucro, né? E a gente já viu isso no passado, a gente já fez a decomposição de um demonstrativo de resultado, né? De por receitas, custos, etc. Mas a gente vai olhar isso de uma outra forma aqui, tá? Gente, crescimento de lucro, por definição, ele vem de crescimento de produtividade, né? Então, assim, e a gente vai olhar isso aqui, né? O que é a produtividade, ou de forma mais correta aqui, o custo unitário do trabalho, né? Ou seja, quanto cada pessoa custa dado sua unidade de produção, né? Então você vê, o custo unitário do trabalho está subindo. Como é que a gente vai ter uma alta de lucros com a subida do custo unitário de trabalho? O que está por trás da subida do custo unitário do trabalho é a queda da produtividade, né? Então, como é que a gente vai ter? A gente tem que explicar como é que a gente vai ter uma alta de lucros com uma queda de produtividade. É possível? Gente, de novo, né, voltando ao ponto do Larry Summers que ele falou para a gente na Expert, né, quando as pessoas perguntam para a gente em economia, alguma coisa é possível? A resposta sempre é. Possível é, a questão é se ela é provável. E eu acho que aqui a gente está muito longe de que isso seja provável, ou seja, de que a gente tenha um crescimento de lucros, enquanto você não tiver uma reversão de produtividade, ou seja, o teu salário está subindo, mas o teu empregado não está produzindo mais. Me explica qual a conta que vai fazer com que você tenha um crescimento de lucros, né? Então, assim, acho que aqui está muito claro, quando você olha essas variáveis, que a gente precisa de um ajuste na expectativa de lucro do S&P. Se você, poxa, Arthur, mas já ajustou, né? A gente chegou a achar que o S&P ia dar ano que vem 250 dólares de lucro, a gente acha que vai dar 235 esse ano, então já caiu 15 dólares o lucro do S&P. A gente acha que precisa ajustar ainda bastante mais.
tá? E vamos terminar aqui falando da reabertura da China, né? De novo, né? Nesse GAAC Fast and Furious, para todo mundo liberar a galera toda para poder ver o jogo. Assim, como é que vai ser e o que a gente está vendo no trade de reabertura da China, né? A gente viu, teve o reunião do Partido Comunista, você teve o reapontamento do Xi Jinping, aquele terremoto político todo que a gente descreveu no GAAC passado. Agora, um governo assentado, as peças todas no lugar, o Xi Jinping está se movendo para começar a colocar a economia nos eixos, ou seja, a economia na direção que ele quer, né? Lembra, ele já colocou todos os membros do comitê permanente que são 100% alinhados com ele, e agora vamos apontar o barco na direção que a gente quer e vamos começar a remar. Então, eu acho que o Xi Jinping, a essa altura do campeonato, tem essa questão, né, de que a questão da reabertura. Todos nós aqui, muito provavelmente, vimos, né, os protestos na China, as pessoas se rebelando contra a política de Covid zero, as pessoas saindo da rua, invadindo aquelas barricadas, passando por cima da polícia, dizendo não aguento mais ficar em casa. Realmente, gente, você deixar 1,4 bilhão de pessoas, né, com restrição de circulação por 2 anos, é difícil você assumir que isso vai durar para sempre, né? Entendeu? Mesmo que você tenha 100% de disciplina e um controle como você tem na China, deixa as pessoas durante 2 anos trancadas num apartamento e coisas exóticas começam a acontecer, foi o que a gente viu. Então a China está tendo que reabrir a sua economia com um número crescente de casos, isso está acontecendo no mundo inteiro, a gente está tendo uma nova onda que é uma variante da Ômicron antiga, né? Então a gente está tendo essa nova onda, mas a China está tendo que reabrir de novo. Ela foi a política de Covid zero, a gente acha que de longe, né, a gente pode se dar o luxo de criticar de longe, que foi um erro a política de Covid zero deles, mas não obstante, agora eles têm que reverter essa política de Covid zero, ou seja, começar o processo de reabertura com o número de casos subindo e vão ter que administrar esse número de casos. Eu acho que esse é o nosso diagnóstico, né? Uma coisa super interessante, quando você olha o lucro do S&P, você olha o lucro do Eurostoxx, você olha o lucro do Bovespa, todos eles cresceram bastante ao longo de 2021 e 2022, tá? Por quê? Porque você teve os estímulos, você teve a reabertura, os estímulos encontraram a reabertura e a economia saiu crescendo rápido, o que significou um crescimento de lucro para as empresas, para o setor corporativo. Isso não aconteceu na China. Tá? Quando você vê o lucro do CSI 300, né, que o índice um índice razoável de representatividade das empresas na China, você teve queda de lucro em 2020 e 2021. Por quê? Porque essencialmente você estava na economia fechada. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é: será que você não vai ter um catch-up? Né? Em algum momento, quando você reabrir a economia, a rentabilidade das empresas chinesas vai fazer isso aqui, ou seja, ela vai subir. Né? E dado que a rentabilidade pode subir, porque você vai ter o trade de reabertura, as empresas de varejo vão ganhar mais dinheiro, algumas das empresas de serviço vão ganhar mais dinheiro, será que você, em algum momento, não vai ter um impulso maior no mercado chinês? Né? Acho que essa pergunta que a gente tem que deixar no ar, e acho que a nossa interpretação é que sim, né? A reabertura ela é positiva para lucros, e sendo positiva para lucros, ela deveria ser positiva para mercado. Tem uma pergunta interessante, gente. A gente tem, ao longo do tempo, a gente sempre teve aquilo que a gente chama de proxies de China, ou seja, são coisas que são positivamente correlacionadas com a atividade econômica na China, mas não estão dentro da China. A ação da Vale é um caso, mas a ação da BHP, eu tirei a ação da Vale para não entrar na discussão de risco político Brasil, etc. Mas você pega BHP e Rio Tinto, né? São duas grandes mineradoras, cuja base de receita tem minério de ferro como um dos seus principais componentes, ou seja, estamos falando dos 3 grandes produtores de minério de ferro no mundo, Rio, BHP e Vale. Né? Então, quando você olha para isso, as ações da BHP e as ações da Rio Tinto tiveram ralis brutais recentemente. Né? E você fala assim, poxa, como é que uma empresa mineradora cujo produto vai essencialmente para a China está performando muito bem se a economia chinesa está indo muito mal? Né? Acho que essa é uma pergunta justa.
que a ação da BHP e da Rio Tinto estão dizendo para a gente a essa altura do campeonato sobre o estado da economia chinesa, ou sobre pelo menos a expectativa do estado da economia chinesa, né? Eu acho que está vendo aqui é que as proxies de China estão te dizendo, olha, a economia chinesa vai começar a reacelerar. Ah, mas por que o mercado na China, o mercado da China teve, entendeu, uma pequena recuperação, mas por que o mercado da China não teve uma recuperação tão grande quanto empresas que vendem coisas para a China como minério de ferro, né? Porque aí você entra na discussão do risco político, então você fala assim, olha, talvez uma forma inteligente de eu me expor à China seja tendo alguém que está na Austrália, que tem a jurisdição neutra, que vende coisas que a China demanda, mas sobre as quais o Partido Comunista não tem uma ingerência direta, né? Então, assim, durante muito tempo, quem investiu em China falava, não, eu tenho investimento em China. Aí, o que você fez? Comprei BHP. Falou, mas a empresa é na Austrália. Não, mas a verdade é que, como ela vende essencialmente produtos para a reabertura chinesa, você está dizendo que você está fazendo uma aposta na reabertura da China, só que no domicílio australiano, nesse sentido, né? E o minério de ferro é a mesma coisa, gente. O minério de ferro já está acima de $105 por tonelada, tá? Então, assim, poxa, $105 por tonelada, né? Você compara com a história durante muito tempo, não vamos nem falar na história antiga, história, vamos chamar de medieval, cheguei a pegar o preço do minério de ferro de $20 por tonelada, mas isso aí entendeu? Na Roma antiga. Falando de história recente, né? O minério de ferro chegou a estar entre $60 e $80 por tonelada, né? Voltou a bater $80 por tonelada nessa história toda de confusão política, já está acima de $105 por tonelada de novo. Então, assim, tem algo acontecendo na China, né? Tem algo, ou pelo menos o mercado está percebendo alguma demanda vindo da China que a gente ainda não identificou corretamente, né? Então, para concluir, gente, de novo, essa apresentação vai ser rápida para a gente poder ver o Brasil ganhando o próximo jogo, né? Então, vamos lá. Parece que a gente vai ter um ciclo normal, o primeiro ciclo normal dos últimos 20 anos, né? De novo, vocês podem questionar, poxa, esse é o primeiro ciclo normal dos últimos 20 anos, ou 30 anos, se você quiser ser purista e voltar a 1991, a sua definição de normal está errada, Arthur, tudo bem, mas o que a gente chama de business cycle tradicional, que a gente estuda ao longo do tempo, tá? Nesse ciclo normal, diferentes segmentos da economia operam em diferentes velocidades ao mesmo tempo, tá? Então, você tem coisas crescendo bastante, tem coisas colapsando, né? Como a gente está tendo nesse exato momento entre o setor imobiliário e o consumo nos Estados Unidos. Isso abre, desculpa, tem aqui um erro de português aqui, isso abre um espaço grande para um problema com viés de confirmação, né? Ou seja, se você olha para uma economia em velocidades diferentes, se você olha em economias em velocidades diferentes, você tem impressões diferentes. Se você é um pessimista, você fala, poxa, essa economia já está numa recessão. Se você é um otimista, você fala, essa economia continua crescendo muito bem, obrigado, né? O Fed vai precisar manter juros restritivos até que exista algum sinal de ajuste no mercado de trabalho, eu acho que isso é bastante claro. E, de novo, voltando ao ponto do Paulo, né, e do Afonso Bevilacqua, você não precisa, entendeu, usar nenhum modelo complicado para isso, basta ouvir o que eles estão te dizendo, tá? A China, parece que a gente está diante do início da reabertura ou do trade reabertura, e o mercado local teve uma reação positiva, mas tímida ainda, e outros ativos correlacionados já estão performando muito melhor. Então a gente tem que discutir, poxa, o que está certo, né? Quer dizer, é o mercado local com uma reação tímida ou, entendeu, as ações australianas com uma reação bem mais efusiva ao processo de abertura chinês? E é isso que a gente vai estudar daqui para frente. Mas, gente, com isso eu paro aqui. Ah, na verdade, desculpa, último slide, eu esqueci. Final de ano, GAAC de final de ano. Eu vou ter a pretensão aqui de sugerir para quem vai tirar férias, entendeu? Três referências de leitura, tá? A primeira é o The Price of Time, do Chancellor, entendeu? É uma história super interessante da taxa de juros. Você fala assim, pô, Arthur, nossa senhora, KCP, de verdade, né? Você vai pegar agora, entendeu? Poxa, próximo livro que você vai sugerir é pô, crescimento de formigueiros na África, entendeu? Assim, não, a história de...
ele consegue fazer com que a história da taxa de juros seja interessante. Ele começa na Babilônia, a questão da usura, etc. Qual é, a ideia e por que ele chama do preço do tempo, né? Porque os juros é o preço do dinheiro no tempo, né? Por isso é interessante. E ele consegue fazer isso interessante. Ele chega até a crise de 2008. E por que a crise de 2008 a gente não conseguiu engatar no ponto de vista de política monetária? O que a gente aprendeu, etc. Então, assim, ele é bem escrito e ele é divertido, tá, gente? Garanto para vocês. Prisioneiros da Geografia, indo lá para o lado da direita, poxa, é um livro super interessante. De novo, ele exagera demais a influência da geografia no mundo, mas o que me capturou nesse livro, esse é um livro escrito em 2015, o primeiro parágrafo do livro, ele fala assim, olha, o Vladimir Putin acorda todo dia perguntando, meu Deus, por que você não botou montanhas na Ucrânia? E ele vai e descreve por que em algum momento a Rússia ia entrar em um conflito com a Ucrânia. Eu falei, pô, cara, me capturou já no primeiro parágrafo. Então, e ele vai explicando um pouco o desenvolvimento socioeconômico do mundo com geografia, né? De novo, geografia não explica tudo, mas explica um bocado de coisas, entendeu? Então, assim, a ideia da Ucrânia de ser o lugar onde todos os exércitos que passaram para invadir a Rússia passaram pela Ucrânia, Napoleão passou pela Ucrânia, Hitler passou pela Ucrânia, logo a Rússia, se quiser ter um buffer entre o inimigo e eles, ele tem que ter um buffer chamado Ucrânia, né? Porque a Ucrânia é um lugar plano pelo qual você pode passar uma quantidade de gente muito grande, não tem montanha, não tem nada. Então, assim, ele começa a explicar essas coisas, é super interessante, de novo, um livro de leitura rápida, você lê num fim de semana, vale a pena ler. Para quem não já leu, de novo, é de 2015 o livro, acho que já tem uma versão até nova dele, mas vale muito a pena ler. E, de novo, o livro do meio só sai em março desse ano, tá? Mas eu acompanho o Peter Attia, ele tem um podcast de longevidade muito legal. Acho que é um assunto que interessa a maioria de nós aqui, né? Como a gente pode viver mais com mais qualidade de vida, entendeu? De verdade, se o livro seguir a linha do podcast do Peter Attia, ele vai ser muito divertido, né? E ele vai ser super interessante. E, de novo, assumindo que todos nós aqui queremos contribuir para a quebra da previdência global, entendeu? Vivendo mais do que a nossa contribuição previdenciária, acho que eu recomendaria o livro do Peter Attia, se ele seguir a linha do podcast dele, eu acho que vai ser super interessante. E agora, gente, eu paro, passo para o Faveri, para ele poder terminar e a gente poder ver o jogo do Brasil. Obrigado, Arthur. Como de costume, eu vou passar rapidinho pelos principais eventos do mês passado, né? E a gente sempre gosta de elencar 5, 6 eventos do mês. Acho que mês passado, primeiro o destaque para a alta de 0,75 do Banco Central Americano, né, que elevou a taxa de juros aqui para o intervalo de 3,75 a 4. Como o Paulo comentou e o Arthur, a gente tem uma expectativa para a reunião da semana que vem de mais uma alta de 0,50, terminando o ano aí próximo a 4,5. Tá? O segundo ponto de destaque do mês passado foi com relação à inflação do consumidor aqui nos Estados Unidos, que veio até melhor do que esperado, né? O acumulado de 12 meses caiu de 8,2% para 7,7%, apesar dos dados de inflação agora do produtor terem vindo um pouquinho acima do esperado, né? O mercado, inclusive, está reagindo a isso. No mês passado, a gente teve esse dado bastante positivo, né? Com relação à inflação do consumidor. O terceiro destaque são as eleições de meio de mandato aqui nos Estados Unidos. A gente tinha uma expectativa, o mercado tinha uma expectativa, né, de uma onda vermelha, de que o Partido Republicano pudesse assumir as duas casas. A realidade é que ele assumiu apenas uma das casas, né? O quarto ponto, Arthur passou rapidamente, e acho que merece um destaque também, foi com relação às manifestações populares na China contra a política de Covid-0, né? E isso, obviamente, fez com que o mercado tivesse essa expectativa de que o governo pudesse relaxar essa política, entre aspas, né? O quinto destaque, e aí foi um reflexo de vários desses pontos que eu comentei antes, né? De uma certa forma, a gente viu uma queda muito forte das taxas de juros, da curva de juros ao longo de todos os países desenvolvidos, exceto o Japão. Tá? E aí, obviamente, que o resultado disso é em função desses números melhores de inflação e também de uma expectativa de um mercado de que os bancos centrais dos países desenvolvidos pudessem iniciar um movimento de
de alta, mas menores altas, né? Em algum momento, ao longo do primeiro semestre do ano que vem, de que todos eles irão parar de subir juros. E aí, muito do que o Arthur falou, a nossa expectativa é de que os juros permaneçam altos por um período mais prolongado, inclusive, do que o mercado tem na conta. E o último ponto, o sexto ponto... Faveri, só uma coisa, acho que teus slides não estão passando, cara. Não, eu vou passar aqui que eu falo dos juros, na verdade. E aí o último ponto é o ponto do Paulo, que ele comentou, destaque para o forte enfraquecimento do dólar americano no mês passado. Foi a pior performance mensal dos últimos 12 anos. Tá? Porém, no ano ainda acumula uma alta de mais de 10% contra uma cesta de moedas. Quando a gente vê aqui a curva de juros nos Estados Unidos, o que a gente viu? Né? Principalmente, a curva, de uma certa forma, ela caiu. Né, os títulos de 10 anos, só como referência para todos vocês, tá? O título de 10 anos ele caiu de 4,05 para 3,61, inclusive esse começo de mês agora de dezembro caiu mais um pouquinho, tá? E o 2 anos ele caiu de 4,48 para 4,31, e aí aconteceu exatamente esse movimento que o Paulo passou bem, a curva de uma certa forma está com um formato bastante estranho. Né? Na zona do euro a gente também viu, não tem o gráfico aqui, mas na zona do euro a gente também viu uma queda dos rendimentos de longo prazo, porém, diferente dos Estados Unidos, por lá a gente viu os títulos de curto prazo subindo. Tá? Então teve essa diferença super relevante entre a curva americana e a curva europeia. Quando a gente olha com relação à performance, mês passado foi um ano bastante positivo para a renda fixa em função desse movimento de queda de juros. Né? O principal índice de renda fixa global subiu 4,7% no mês, e no ano, continua com uma queda bastante expressiva. Né? Essa queda chegou a passar de 20% no ano e agora acumula uma queda próximo a 16,7% no ano. Tá? Quando a gente olha para as bolsas e as performances mensais, performance mensal de novembro, destaque para as bolsas asiáticas, né? E aí o Arthur cobriu bem. O principal índice de renda variável global subiu 7,6% no mês passado, e reduziu a queda no ano para 16,4%. Tá? Mês passado, destaque negativo Brasil, porém, Brasil ainda continua sendo uns destaques positivos no ano em dólar. Tá? Quando a gente olha para os subgrupos, né, do S&P, para os setores do S&P, as performances, a gente viu alta em todos os setores, né? Destaque para os setores de materials, né, e os setores industriais, muito em função dessa expectativa do mercado já se antecipando a algo que, na nossa opinião, não deveria ser feito. Né? Então, quando a gente olha para o ano, o único setor de mais destaque no ano é o setor de energia, e obviamente que tem todo o impacto do petróleo, geopolítico e etc., destaque negativo ali para o setor de tecnologia, imobiliário, né, em função do aumento muito forte de juros dos Estados Unidos, consumo discricionário e de comunicações. Falando dos nossos portfólios, e aqui eu vou passar rapidamente, lembrando a todos que a gente tem hoje 4 portfólios modelo, né, que a gente usa como ponto de partida para a confecção do portfólio customizado de cada um dos nossos clientes. Um portfólio conservador, 2 portfólios moderados e um portfólio mais arrojado. Né. O segundo portfólio, que é o portfólio moderado, como o Paulo comentou, né, a gente vem carregando uma posição de caixa acima do neutro. A gente tem uma posição hoje de renda fixa, também muito focada em renda fixa de curto prazo, e aí uma carteira bastante diversificada na parte de renda variável, mas muito abaixo do neutro em renda variável. Acho que isso demonstra um pouco a nossa preocupação, né, com o mercado, de que, de fato, a gente poderia ter uma nova correção de curto prazo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma exposição maior a Estados Unidos, porque é a região que a gente acredita que vai passar melhor por esse momento mais desafiador de mercado, principalmente com relação à atividade econômica global. Tá? E aí a gente complementa o nosso portfólio com alternativos, na grande maioria dos casos, alternativos líquidos. É um portfólio que, de uma certa forma, tem uma correlação baixa com renda fixa e renda variável tradicional e ajuda a gente a ter um equilíbrio melhor nos nossos portfólios. Lembrando a todos dos fundos que a gente faz a gestão, né? A gente hoje tem 5 fundos, um fundo multi-estratégia, que é o nosso carro-chefe, o XP Global Strategies, um fundo de bonds latino-americanos, um fundo de renda fixa, que representa, basicamente, a reprodução da carteira de renda fixa do XP Global Strategies, mas para um portfólio 100%, né? O fundo de renda variável, que também reproduz
a carteira do XP Global Strategies para renda variável e um fundo de alternativos líquidos. Tá? Com relação ao XP Global Strategies, só para falar para vocês como que a gente está se posicionando, o que a gente tem na carteira e etc. Né? A gente hoje tem, com relação à exposição geográfica, né? Nossa maior exposição hoje é Estados Unidos, a gente tem uma exposição a Brasil, próxima a 25%, e aqui muito focado em títulos de curtíssimo prazo de renda fixa. Tá? A gente tem utilizado muito em função dessa distorção, né, e desse pick-up de yield que a gente tem na região para prazos muito curtos. A gente tem utilizado os bonds, principalmente das instituições financeiras no Brasil, seguido de China e Reino Unido. Quando a gente olha o portfólio de renda fixa, acho que aqui fica bastante claro, né, a nossa visão de mercado. A gente vem carregando um portfólio de duração, né, de prazo de vencimento muito curto. A gente fechou o mês passado com um prazo médio de vencimento aí próximo a 2 anos, uma qualidade de crédito de BB, e aqui o mais interessante, né, a gente, mesmo com um prazo de 2 anos, aquilo que o Paulo comentou, a gente tem um yield da nossa carteira acima de 7%. Tá? Então, de uma certa forma, a gente está sendo muito bem remunerado agora para, de fato, ter um portfólio de curto prazo que ajuda a gente também a ser mais conservador, que reflete exatamente a nossa visão de investimentos para o momento. Tá? E na parte de renda variável, como eu comentei, a gente tem um portfólio diversificado, foco maior ainda em Estados Unidos, mas quando a gente olha a distribuição de exposição setorial e de estilo, a gente percebe que, de fato, a gente tem algo bastante diversificado e a gente complementa esse portfólio com um portfólio de alternativos líquidos, e aí a gente tem uma série de estratégias, né, eventos corporativos, paridade de risco, setor imobiliário, fundo quantitativo, né, que segue tendências, um fundo de retorno absoluto, long e short de crédito, long e short de renda variável, neutro, enfim, são estratégias que compõem muito bem o portfólio, inclusive esse portfólio está positivo no ano, tá? Então ajudou bastante a gente a suavizar essa queda próxima aí a 16,5%, tanto da renda fixa quanto da renda variável global ao longo desse ano. Quando a gente olha a performance do fundo, no mês passado a gente subiu 2,8%, no ano a gente tem uma queda de 8%, vamos lembrar que tanto a renda variável global quanto a renda fixa global caem perto de 16,5%, né? Destaque no mês passado para as nossas exposições de renda variável, mesmo a gente tendo uma exposição abaixo do neutro na renda variável, a gente tem uma exposição acima do neutro na região asiática, que foi o destaque do mês, e também, obviamente, que as posições globais e de Estados Unidos também ajudaram positivamente no resultado do fundo, seguido das nossas posições de renda fixa, e aí destaque para a renda fixa que tem um prazo de vencimento um pouquinho maior, né, que a gente tinha, inclusive a gente fez uma alteração que eu vou comentar no mês que vem, mas a gente fez agora esse mês uma alteração nessa posição, e seguido também da nossa grande parte da carteira, que é a nossa exposição à renda fixa de curto prazo. Tá? E aqui um pouco do que eu comentei, né, no mês passado 2,8%, contra o principal índice de renda fixa global subindo 4,7%, principal índice de renda variável global subindo 7,5%, 60% renda fixa, 40% renda variável subindo 5,9%, isso no mês passado, mas quando a gente olha para o ano, a fotografia ainda é bastante curiosa, né? A gente, de fato, conseguiu suavizar bastante esse movimento de queda dos ativos financeiros, né? A gente com uma queda de 8% no ano contra, como eu comentei, uma queda próxima a 16,5% aí, tanto da renda fixa quanto da renda variável, uma composição dos dois do 60-40. Destaque também aqui que eu queria dar, quando a gente olha para o principal índice de títulos do Tesouro Americano, né, o índice de Treasury, cai 12% no ano. Então, isso aqui de fato reflete a brutalidade desse movimento de alta de juros, né, que aconteceu ao longo desse ano. Tá? Quando a gente olha em termos de performance dos nossos fundos contra os seus benchmarks informais, né, os fundos não têm um benchmark formal, mas contra os benchmarks informais, aqueles que a gente se compara, né, o XP Global Strategies com uma outperformance bastante relevante, acima de 800 bases contra o seu benchmark, o fundo de bonds também próximo a 750 bases de outperformance, o fundo de renda fixa perto de 1.400 basis points de outperformance, o único fundo que de fato a gente está underperformando é o fundo de renda variável e o fundo de alternativos líquidos, com uma performance positiva desde do seu início. Era isso que eu tinha para falar.